Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de pratas e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa 27ª semana do Tempo Comum, nessa segunda-feira, nós temos este texto, nessa primeira leitura, de São Paulo aos Gálatas, com essa preocupação de que nada, nem ninguém, nem mesmo os anjos, se descessem do céu, que mudassem aquelas palavras que foram recebidas, a palavra do Evangelho, que foi recebida por revelação divina, não por critérios humanos. Nós é quem devemos nos adaptar ao Evangelho, nós é quem devemos nos converter e mudar de vida. Não pegar o Evangelho e querer adaptar o Evangelho às nossas realidades, aquilo que nós achamos que é o melhor, aos nossos critérios humanos. O Evangelho já foi revelado. E tal qual foi revelado é a maneira como nós devemos seguir. Qualquer outra forma, qualquer invenção que você queira fazer em relação à revelação divina recebida é corromper a palavra que já foi anunciada, que você escutou um dia, que está escutando agora. Se trata de adaptar a sua vida aos critérios divinos, não o contrário. Essa é a grande preocupação que São Paulo tem ao escrever este texto. Este mesmo povo, os Gálatas, são chamados por ele até de insensatos por tentarem fazer isso. Então, abramos o nosso coração para, juntamente com essa primeira leitura, ter o desejo de, em tudo, adaptar a nossa vida ao Evangelho. O nome disso é conversão. Fazer escolhas acertadas, não querer pegar o Evangelho e querer transformá-lo. Senão não seria o Evangelho de Jesus Cristo, mas o seu Evangelho.
Talvez você queira inventar um evangelho para você mesmo, se você se acha tão bom ou tão boa para isso, mas aí perde a salvação, perde o elemento essencial dele. Então nós escutamos, obedecemos e somos salvos por essa palavra. Assim nós precisamos caminhar. Essa primeira leitura nos chama a uma conversão na escuta, a uma conversão dos gestos, a uma conversão no fazer. Fazer porque é a vontade de Deus. Fazer porque é a revelação divina que nos chama a isso. E tivemos agora no Evangelho este relato, juntamente com essa parábola do samaritano. Tem 3 personagens principais. Tem o sacerdote, o levita e um representante do povo judeu, os irmãos, próximo. Próximo são aqueles que são parte da comunidade israelita. E, curiosamente, ele será cuidado por um samaritano. O que acontece? Desce de Jerusalém para Jericó. Jerusalém nós já sabemos, cidade do templo, cidade do culto, cidade do sacrifício, cidade das grandes peregrinações, muitos salmos, os salmos de subida, as pessoas sobem para Jerusalém feliz, alegre. Cidade da presença de Deus, cidade do Deus verdadeiro. E vejam que esses 3, eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó, que está abaixo do nível do mar, descendo. Essa Jericó mencionada neste evangelho é a Jericó reconstruída por Herodes. Então era uma cidade que podemos dizer que tinha muitas opções de pecado. Descer de Jerusalém para Jericó significava colocar a própria vida em risco. Significava descer nas escolhas. Descer aqui tem um sentido simbólico. Se na experiência de conversão sobe-se para Jerusalém, descer de Jerusalém para Jericó representa algo errado, alguma espécie de decadência. E, incrivelmente, além deste homem, parte da sociedade dos israelitas daquele período, também um sacerdote e um levita estavam descendo para Jericó. E ao ver aquele homem caído, que foi atacado por assaltantes, o que o sacerdote e o levita, eles fazem? Ao ver aquele homem, atravessam do outro lado e seguem caminho. Não tem coragem de se aproximar daquele homem. Quem se aproxima é o samaritano, nem considerado povo pelos israelitas. Ali tinham 3 irmãos, 3 próximos, e um não se pôs, não se colocou no cuidado do outro. Daí nós podemos nos fazer uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que constantemente você tem fugido dele. De quem você está fugindo? Quem que você atravessa para o outro lado da rua quando vê? Quem que você foge e não se aproxima porque precisa perdoar? Esse é seu próximo. Quem é a pessoa que você não se aproxima dela porque você precisa pedir perdão? Se encontra, está indo na mesma direção, viu a pessoa, vai para o outro lado. Essa pessoa é o seu próximo. Faz um exame de consciência. Quais são as pessoas que você tem deixado de lado na sua vida? Quem é o meu próximo? Talvez seja a pergunta que você levante agora também, como este mestre da lei que estava em diálogo com Jesus, até Jesus dizer essa parábola. Quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que você deixa de lado, é aquele que você foge dele, é aquele que você não quer se aproximar, é aquele que você não considera um irmão na sua vida. Quem é o próximo que você precisa se aproximar no dia de hoje, nessa segunda-feira? Quem é o próximo que você precisa se aproximar ao longo dessa semana? Porque esta é a vontade de Deus. Este é o Evangelho. Este é o critério divino, não um critério humano. Que São Paulo teve a preocupação na primeira leitura e agora nós tocamos nessa realidade. De quem você precisa se aproximar, meu irmão, minha irmã, nessa segunda-feira?
Veio alguém em mente? Este é o seu próximo. Esse é o sentido moral dessa parábola. Cuidar do outro, né? Se aproximar e permitir que as pessoas se aproximem. Mas Hugo de São Vito, ele faz uma interpretação espiritual, alegórica dessa parábola. Então ele vê neste samaritano, a pessoa de Jesus, vê naquele homem que desce de Jerusalém para Jericó, a humanidade desolada, assaltada pelo pecado, e fica ali abandonada pelo caminho da história. Ao longo da história, a humanidade perdida, a humanidade ferida, a humanidade abandonada. Então, este homem caído, Hugo de São Vito, vê como cada um de nós, você, os diversos ataques que você já teve em sua vida, seja do demônio, seja de pessoas, seja dos seus próprios pecados. E na figura do sacerdote e do levita que passam por ali e deixam aquele homem caído, ele vê o povo eleito do Antigo Testamento de Israel, mas que deixou de lado os cuidados que deveriam ter com a humanidade em nome dos próprios interesses. São as palavras dele, que eu repito aqui. Então já temos o homem caído, você, a humanidade, caída ao longo da história. Já temos o povo que deveria cuidar da humanidade, mas deixou de lado, não deu passos nisso. Temos o samaritano que chega e cuida das feridas da humanidade, o Cristo, que se aproxima de nós, que endireita a nossa história, que nos dá salvação, que nos cura, o Cristo que se aproxima de nós, apesar de nossos pecados, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com nossos pecados, mesmo com nossas infidelidades, ainda assim, o bom samaritano se aproxima, ainda assim, ele se achega, ainda assim ele tem compaixão, ainda assim ele cuida das feridas, ainda assim ele restaura. O bom samaritano é o Cristo. E aquela pensão a quem o bom samaritano confia, o homem ferido, confia a humanidade, é visto por ele como a igreja que tem que cuidar dos seus. A igreja, Jesus confia os seus até que ele volte para pagar, até a segunda vinda de Jesus, quando ele vir de novo. Ali no relato da parábola, ele diz: cuide, quando eu voltar, eu pago a diferença. A pensão é a igreja, onde nós somos colocados para termos nossas feridas cuidadas, tratadas. A igreja cuida de nós. E o Cristo, o bom samaritano, se responsabiliza por nós. Além de cuidar pessoalmente, nos confia aos cuidados da igreja e se responsabiliza por ela. Se responsabiliza por esses cuidados. Eu assumo o que você tiver gasto a mais na minha volta. Por isso nós devemos e precisamos abrir o nosso coração para os cuidados do bom samaritano. Somos convidados nessa Eucaristia, somos convidados neste dia a nos colocarmos sob os cuidados do bom samaritano que se aproxima de nós. Jesus se aproxima de nós. Se na primeira interpretação você deve ser o bom samaritano que se aproxima daquele de quem você foge sempre, porque o seu próximo é aquele que você tem corrido dele, não quer estar perto. Se na primeira interpretação você é o bom samaritano que deve se aproximar do irmão, nesta outra interpretação de Hugo de São Vito, você é o homem, a mulher ferida, que deve permitir que o bom samaritano se aproxime. Permita que Jesus se aproxime de você neste dia e cure
o seu coração, que mude as suas escolhas. Talvez o que você escolheu até hoje tenha feito com que a sua vida permanecesse um caos, a sua vida permanecesse como daquele homem que foi ferido por assaltantes. Mas os assaltantes da sua vida não são externos, não são outras pessoas que te encontraram pelo caminho. O assaltante é você próprio, você mesmo, você mesma, se assaltando com escolhas que te afastam de Deus, com escolhas que te afastam da verdade. Continue nessas escolhas e você continuará perdido, continuará perdida, continuará sem salvação. E o bom samaritano vem para curar suas feridas. Convido você a rezar a Deus nesta manhã, pedindo a graça do Espírito a direcionar sua vida. Direciona, Senhor, com Teu Espírito Santo os Teus filhos, suas filhas que precisam de coragem para se aproximar, precisam de coragem para não ir para o outro lado da rua, precisam, sobretudo, de coragem para ser cuidado, coragem para ser cuidado pela presença do Cristo, pela presença do samaritano. Você precisa se responsabilizar em cuidar, mas também se responsabilizar em ser cuidado, em ser cuidada por Deus, em ser cuidado pelos critérios divinos da revelação divina, pelos critérios da presença de Deus que muda a sua vida para sempre, que restaura as suas estruturas. Cura, Senhor, nossas feridas, cura-nos de nossas más escolhas, cura-nos, Senhor, do pecado, cura-nos, Senhor, das vezes que preferimos abandonar Jerusalém, das vezes que desistimos de subir, que é o caminho da conversão, e preferimos descer para Jericó, preferimos descer para as facilidades. Recordamos que ainda que você tenha decidido descer para Jericó, recordamos os momentos em que Jesus passou por Jericó. Ali em Jericó, Jesus se encontrou com Zaqueu para convertê-lo. Zaqueu teve a experiência da conversão, porque permitiu que Jesus o encontrasse. Zaqueu desceu para subir para a presença de Deus. Foi ali em Jericó, se você desceu para Jericó, foi em Jericó que Jesus se encontrou com Bartimeu. E o que Jesus realizou na vida de Bartimeu? Jesus curou Bartimeu de toda cegueira. O Senhor nos cure nesta manhã de toda cegueira que nos impede de ver a salvação, de encontrar salvação. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.